O recurso que te dá infinitas possibilidades para adaptar a atividade. Sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Me chamo Leandro Rodrigues, sou do Instituto Tarde, minha missão é ajudar você a adaptar a atividade para ver o seu aluno aprender, independente do diagnóstico. Que a gente conhece que a realidade do professor, a realidade do educador, é que muitas das vezes é uma vida corrida, é uma rotina apertada, uma sala de aula lotada, não é? Sem ter muitos recursos, sem ter muito tempo nem para pensar no que você vai entregar no próximo dia de aula. E aí, isso, ao longo do tempo, vai acumulando. E quando vê, você percebe que você está envolvido numa rotina onde todos os dias falta tempo para fazer as coisas, né? Falta tempo para conseguir adaptar as atividades que você gostaria de adaptar. Falta tempo para você entregar aquela educação de qualidade, aquela aprendizagem significativa que você acredita que você pode entregar, né? Você sabe que dá para fazer mais, só que fica envolvido em tantas coisas que acaba faltando tempo. E tem como resolver isso? A gente tem um caminho para resolver isso. Na verdade, ao longo dos anos aqui no Instituto ETARD, nós estudamos o educador, né? Nós ouvimos. Leandro, como é que você estuda o educador, né? Ouvindo o educador. Ou fazendo o que muitas pessoas, muitos governantes, muitos políticos, muitos criadores de leis e gestores não fazem, né? Que é ouvir o educador. Quando a gente para ouvir as diferentes necessidades, as diferentes dificuldades de cada educador de diferentes lugares, a gente começa a identificar alguns padrões, alguns momentos ali, algumas dificuldades pontuais que a gente pode resolver, que a gente pode solucionar. E estudando também vários e vários educadores, tanto educadores com dificuldades, quanto educadores que já superaram essas dificuldades, a gente consegue entender que existe um padrão aí. E a gente trabalha aqui no Instituto ETARD entregando esse método para diferentes educadores, para que eles não só consigam adaptar a atividade, mas para que eles consigam também ganhar tempo e multiplicar a criatividade. Sempre pegando uma coisa que já foi utilizada e reutilizada vários anos atrás, e você continua utilizando aquilo, e até você já está cansado daquela atividade, e os seus alunos, aquela atividade já não chama a atenção mais dos seus alunos, é uma coisa tão antiga, tão inadequada ali para aquele momento, e o aluno com deficiência parece que é mais difícil ainda alcançar ele. É mais difícil ainda, porque tem a dificuldade de atenção, tem a dificuldade do interesse, tem a dificuldade de compreensão, às vezes, de compreender aquele conteúdo quando é colocado daquela forma que está ali na atividade. E aí você sente que só vai acumulando, só vai crescendo essa bola de neve aí. Mas tem como resolver isso? É sobre essa solução que eu quero falar com você, para que você encontre o seu caminho para que você consiga adaptar as suas próprias atividades, assim como muitos educadores que a gente já teve a oportunidade, né, de trabalhar junto nos nossos treinamentos, nos nossos cursos. A gente conseguiu ajudar esses educadores a encontrar o seu próprio caminho, a criarem as suas próprias atividades e não dependerem mais de atividades prontas, não dependerem mais de ter uma criatividade incrível ou de ser muito habilidoso para a criatividade. Você não precisa ser muito habilidoso para a criatividade, nem precisa ter uma grande criatividade para adaptar a atividade, também nem precisa ter muito tempo. Multiplicadores para você criar muitas possibilidades de atividades adaptadas, mesmo sem ter muito tempo e mesmo sem ser muito criativo. O primeiro multiplicador, a aplicação. O que é a aplicação? Aqui está escrito aplicação. Tá? Quando você vai criar atividade, você precisa aplicar a atividade, né? Você vai aplicar a atividade. Só que existem tantas formas diferentes de aplicar uma atividade e, dependendo da forma como você aplica a atividade, essa atividade se torna uma atividade diferente. Uma mesma atividade, dependendo da forma como você aplica ela se torna uma atividade diferente. E eu vou dar exemplos aqui para vocês, tá? Eu quero dar exemplos para vocês. Por exemplo, você pode aplicar uma atividade contando uma história. Não uma historinha qualquer. Uma história mesmo que vai envolver o aluno ali, né? É possível adaptar um conteúdo para um formato de história. E aí, quando você vai entregar a atividade para o aluno, ele está envolvido dentro da história daquele conteúdo. E aquela atividade ela tem um valor percebido diferente dentro de um outro contexto. O aluno está inserido dentro de um outro contexto, ali dentro de uma história, de uma brincadeira, de algo lúdico. Tá? E isso funciona tanto para crianças menores, pequenas, 4, 5, 6 anos, para jovens de 10, de 12, 13 e adolescentes de 15, 16, 17 anos. Tá bom? Independente do diagnóstico, né? Se
isso aqui faz sentido para o seu aluno, uma história, é uma história bem contada, se ele tem se sente atraído por histórias bem contadas. E, Leandro, será que o meu aluno se sente atraído por histórias bem contadas? Como é que você vai saber isso? É fácil descobrir isso. Seu aluno gosta de desenho animado? Desenho animado conta o quê? Conta uma história. Seu aluno gosta de filmes? Filmes contam o quê? Contam uma história. Seu aluno gosta de revistas em quadrinhos? Seu aluno gosta de super-heróis? Seu aluno gosta de alguma coisa que tem alguma história envolvida? Então, se ele gosta de alguma coisa que tem alguma história envolvida, isso chama a atenção dele de alguma forma, então essa técnica aqui de aplicar atividade vale para você usar com o seu aluno. E dependendo da história que você usa aqui para aplicar atividade, você modifica a atividade, modifica a percepção da atividade, entende? Aí você tem aqui mais um. Outro exemplo, música. Dependendo da forma como você entrega a atividade através de música, você modifica totalmente a percepção do aluno também para aquela mesma atividade. Olha só, eu tenho uma atividade, imagina uma atividade, tá? Eu tenho aqui uma atividade. E aí, se eu entrego essa atividade logo após contar uma história, essa atividade tem uma percepção. É uma atividade. Se eu entrego essa atividade, não contei história, contei uma música sobre o conteúdo, tá? Eu criei uma música sobre o conteúdo que eu estou ensinando. Criei uma música sobre o conteúdo que eu estou ensinando. Leandro, será que vai funcionar com o meu aluno? Seu aluno gosta de música? Se o aluno gosta de música, se o aluno sabe alguma música, ele sabe cantar alguma música, ele reconhece alguma música, ele fica animado perto de alguma música. Se isso acontece com o seu aluno, música faz sentido para ele, tá? Se não acontece, não faz sentido. Percebe? Existem diferentes formas de aplicar. Isso aqui eu estou mostrando só os exemplos. E claro que vai existir uma forma que faz sentido para o seu aluno também, ou para o seu grupo de alunos, se você estiver trabalhando com vários alunos de uma vez só, tá bom? E aí, dependendo da história que você contar, essa atividade ela parece ser uma coisa. Dependendo da música que você contar, parece ser outra coisa. Então, só aqui eu já tenho duas opções. Mais um aqui, mais um. Né? Duas opções. E outra coisa também que pode acontecer é o nível de ajuda que você entrega. Tá? Só outra opção. O que isso quer dizer? Tem mais uma opção aqui. E tem mais de 20 técnicas. Tá? Isso aqui são técnicas para adaptar atividades. São diferentes formas de você ensinar que tornam o seu conteúdo, seu ensino, sua didática mais acessível para que você consiga alcançar o aluno. E dependendo da sua didática, você modifica a sua atividade. A sua atividade tem uma percepção diferente na cabeça do aluno. Uma coisa é você entregar uma folha de papel para ele assim e falar assim, faz aí a atividade, é para fazer isso, isso e isso. Vai lá e faz. Isso é uma coisa. Outra coisa é você contar uma história e dentro dessa história o aluno vai entender o que ele precisa fazer. Outra coisa é você cantar uma música e essa música ajuda o aluno a fazer a atividade. Outra coisa é você oferecer um nível de ajuda diferente toda vez que você for aplicar a atividade. Agora eu entrego essa atividade com um tipo de ajuda. Daqui a pouco eu entrego essa atividade com outro tipo de ajuda. Depois eu vou entregar essa atividade com outro tipo de ajuda. Cada vez que eu coloco um tipo de ajuda diferente, você está modificando a experiência do aluno para aquela mesma atividade. Falei só 3 exemplos com vocês, tem mais de 20, tá? Mas só aqui, só esses exemplos que eu falei, você já multiplica a sua atividade vezes 3. Uma mesma atividade, de uma forma é uma coisa, de outra forma é outra, de outra forma é outra.